Olá para todos vocês, sou Márcio Borges, médico geriatra e cardiologista. Hoje o nosso tema será o Brasil idoso. Não tenham dúvidas, a população brasileira está crescendo a passos largos e muito rápido. O Brasil, gente, está envelhecendo. Eu vou mostrar para vocês alguns fatos e números que mostram essa afirmação e não tenham dúvidas. O envelhecimento da população brasileira é uma grande conquista e temos que comemorar muito, pois significa que melhorou muito a qualidade de vida dos brasileiros. Por outro lado, veio o desafio de novas demandas de tratamento de doenças próprias da velhice, as chamadas doenças crônico não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão, as doenças do coração e o grande medo de todos nós, que é a doença de Alzheimer. Eu dividirei o nosso vídeo em 4 partes principais. Primeiro, os números do envelhecimento no Brasil. O segundo, as causas do envelhecimento no Brasil. Em terceiro, as consequências geradas pelo envelhecimento brasileiro. E por último, em quarto, o que podemos esperar para o futuro. Gente, vocês perceberam como o Brasil envelheceu rápido demais? Eu vou mostrar aqui. Mas antes, uma pausa para a gente orientar uma coisa. Pela Organização Mundial de Saúde, para a ONU, é considerado pessoa idosa no Brasil e nos países em desenvolvimento aquelas acima de 60 anos. É o meu caso, por exemplo. Já nos países mais desenvolvidos, os países ricos, pessoas idosas são aquelas com mais de 65 anos. Então, quando eu falo de pessoas idosas aqui no Brasil, todo mundo entende que são pessoas que têm 60 anos ou mais. Estamos conversados? Como eu falei, o Brasil está envelhecendo rapidamente e mostramos aqui, em 1990, nós tínhamos apenas 9 milhões de pessoas idosas. No ano 2000, foi para 15 milhões de pessoas idosas. Depois, 10 anos mais para frente, em 2010, 21 milhões de pessoas idosas. E agora o IBGE contabiliza, no ano de 2022, 28 milhões de pessoas idosas. E lembre-se que agora o IBGE está fazendo um novo censo aqui no Brasil. E nos próximos meses nós teremos números muito mais atualizados e não tenham dúvidas, serão números surpreendentes. Como notaram, nos últimos 20 anos, a população idosa quase que dobrou. Mas o que mais surpreende nesses números todos é que a faixa da população brasileira que mais cresce é a faixa das pessoas acima de 80 anos. Aqui, acima de 80 anos, em 2000 nós tínhamos apenas 1 milhão de pessoas idosas com mais de 80 anos. Agora, 20 anos depois, não dobrou essa população, ela triplicou. São mais de 3 milhões de pessoas idosas. Gente, triplicou. Outro dado muito interessante. Para cada homem acima de 80 anos, nós temos já 2 mulheres acima de 80 anos. Isso conclui que o envelhecimento no Brasil ele é feminino. Outro ponto muito interessante é que daqui a 18 anos, ou seja, em 2040, teremos mais pessoas idosas do que crianças. E depois eu vou explicar por quê. E vem outra pergunta. Como ficará essa questão da aposentadoria daqui a 20, 30 anos? Se vocês olharem nesse quadro aqui, o Brasil tinha 9 pessoas em 1980 trabalhando na ativa para pagar a aposentadoria de uma pessoa. E agora em 2024, daqui a 2 anos, teremos somente 2 pessoas, 2,4 pessoas trabalhando para pagar uma aposentadoria. Em 2060, uma pessoa nativa trabalhando para uma pessoa na aposentadoria. Ou seja, essa conta não vai fechar. Vamos agora para o segundo tópico desse vídeo. Quais são as causas do envelhecimento da população brasileira? Nós podemos citar 3 causas principais, onde a primeira são os avanços da ciência da saúde, o avanço do saneamento básico, o avanço da tecnologia, o avanço ao acesso à saúde e aos medicamentos, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas nos dias atuais. Gente, há 30, 40 anos atrás, não tenham dúvidas,
era muito mais precário. A segunda causa é consequência da primeira, o aumento da expectativa de vida ao nascer. Em 1980, a expectativa de vida do brasileiro era apenas de 62 anos e hoje, em 2022, chega a 77 anos. E aqui dois pontos. Primeiro, como eu falei para vocês, as mulheres envelhecem mais e melhor que os homens. Assim, a expectativa de vida da mulher brasileira está chegando facilmente aos 80 anos, enquanto que a expectativa dos homens mal passa dos 72 anos. Vamos lá, nós falamos da primeira causa do envelhecimento brasileiro, que é o avanço da ciência e das condições de vida. Falamos da segunda causa, que é o aumento da expectativa de vida da população brasileira para mais de 75 anos de idade. Agora falaremos da terceira causa. As mulheres brasileiras estão tendo menos filhos e nós vamos lembrar que em 1960 cada mulher tinha em média, vocês veem aqui no quadro, 6 filhos. Em 1990 passou para 3 filhos. E hoje a grande maioria das mulheres mal passam de um filho. Resultado, expectativa de vida aumentando, mais pessoas idosas, menos filho por mulher, menos crianças nascendo. Falar da terceira parte, que é as consequências do envelhecimento brasileiro, nós temos aí, entende, o Brasil tem cada vez menos crianças, cada vez mais pessoas idosas, tá aqui, uma proporção impensável de pessoas com mais de 80 anos, como eu falei, e finalmente, observamos que pensar em políticas públicas para a terceira idade no Brasil é trabalhar com o envelhecimento das mulheres. Elas envelhecem mais e melhor que os homens hoje em dia. Fechando esse tema tão atual, com tantas implicações sociais e políticas, vamos pegar a nossa bola de cristal e prever o futuro desse país. Certamente será um país daqui a 30, 40 anos envelhecido, com mais de 25% de pessoas idosas, algo em torno de 50 a 60 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Lembro que eu falei da aposentadoria? Pois é, sabedores desses números de um Brasil envelhecido que descortina no futuro, nós poderemos ver que a velhice será, infelizmente, pouco amparada e uma velhice empobrecida. Eu sempre oriento os meus clientes mais novos que cuidem da sua aposentadoria. Não deixe nas mãos do Estado brasileiro. E aqui, gente, não importa se é o governo A, o governo B ou o governo C. Façam suas próprias aposentadorias. Façam suas próprias provisões, as suas próprias poupanças para se aposentarem no futuro com dignidade. E por último, com tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui, faço uma revelação muito preocupante e triste, que vem na forma de uma pergunta. Quem vai cuidar das pessoas idosas mais dependentes daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Eu falo isso porque, gente, o número de profissionais de saúde, o número de médicas e médicos, geriatras nesse imenso Brasil é muito pouco, é mínimo, chego a dizer ridículo. Temos hoje pouco mais de 2.000 médicos geriatras especialistas. Isso dá uma porcentagem de um médico geriatra para cada 100 mil habitantes, que se traduz na terceira idade de um médico geriatra para cada 15 mil pessoas idosas. Ou seja, um número triste, um número ridículo. Mais um dado. De cada 200 médicas e médicos que formam no Brasil hoje, apenas ou seja, 0,5%, escolhe a área da geriatria. Nós temos que nos debruçar sobre essa estatística e entender melhor por que isso acontece.
perante o futuro de um Brasil cada vez mais envelhecido e achar caminhos para que os nossos futuros médicos e médicas escolham e abracem essa tão necessária e importante especialidade. Mais uma vez eu repito, o Brasil, cada vez mais envelhecido, precisa de uma política séria de Estado, com leis e uma Constituição que cada vez mais contemple a preocupação de cuidar e amparar a nossa velhice com dignidade e acesso à saúde e ao amparo social.